nossos sábados estão sendo diferentes. Glória a Deus pela vida de vocês que estão aqui. Glória a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra. Sei que Deus, Ele tem algo extraordinário para derramar sobre a vida de vocês. Olhe para quem está do seu lado. Dá boa noite. Dá um sorriso lindo. Fala assim: seu lindo, sua linda, seja bem-vindo. Glória a Deus pela sua vida que está aqui hoje. Mas fica quietinho para eu prestar atenção no culto, amém? Glória a Deus. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês, lá em 1 Samuel 17. Se puder refletir no telão, por favor. 17, versículo 40. Glória a Deus. Em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e as colocou no seu bornal de pastor, isto é, numa espécie de sacola. Pegou a sua atiradeira e partiu ao encontro do filisteu. Amém? Abaixa suas cabeças e vamos estar orando. Espírito Santo, nessa noite de hoje, vem estar nos conduzindo a um novo direcionamento no que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Vem estar abrindo a nossa mente, vem estar abrindo o nosso coração, que nós venhamos estar totalmente dispostos àquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite de hoje. Vem estar derramando a Tua glória aqui sobre nós, no nome de Jesus. Amém. Gente, nesse versículo vai falar a história de Davi. Todos conhecem a história de Davi, só para eu resumir um pouco aqui. A história de Davi, essa parte vai falar sobre Davi. Era um jovem moço, bem vestido, bem arrumado, e ele estava no campo e ele foi ao encontro do filisteu. Ele foi desafiado para batalhar com este filisteu. E eu quero saber, onde estão os Davis aqui nessa noite? Cadê aqueles corajosos a ponto de enfrentar os gigantes que estão na sua frente nessa noite de hoje? Glória a Deus, gente. Cadê os Davis aqui dessa noite? Cadê aqueles corajosos a ponto de enfrentar os gigantes na sua frente? A ponto de derrubar todas as barreiras que se encontram na sua frente. Glória a Deus. Gente, vem comigo. Nesse capítulo, no versículo 17, nós vemos que Davi, ele não era um homem muito forte. Vamos imaginar Davi. Davi, comparado aos soldados e aos seus irmãos, ele é um jovem com boa aparência. Não fala que ele era, nossa, forte, soldado. Não, ele fala que ele tinha uma boa aparência. Ele era um jovem de, vamos supor que uns 15, 16 anos talvez. E ele estava ali ele mesmo se propôs a ser desafiado para batalhar com esse gigante. Davi, ele não tinha forças que nem os seus irmãos. Davi, ele não tinha todo o preparo físico que nem os seus irmãos. Mas Davi, ele tinha algo diferente. Ele tinha fé no seu Deus. Ele entendia que um gigante não era maior que o seu Deus. Ele entendia que talvez os outros soldados tinham medo, mas ele fala assim: quem é este gigante perto do meu Deus? Nessa noite eu quero declarar sobre a vida de vocês que não há gigante maior do tamanho do seu Deus. Não há gigante maior do que o seu Deus, porque o seu Deus, ele está para te proteger. O seu Deus está para te guiar, para te fortalecer em meio às batalhas. Amém. Vamos entender um pouco. Davi, ele era rejeitado pela sua família. Davi, nós entendemos que quando Samuel foi até a casa de Jessé para escolher um rei novo que Deus já tinha direcionado para ele, Jessé, ele apresentou os seus filhos. Mas Jessé primeiro apresentou os primeiros filhos, aqueles que talvez pareciam ser mais saudáveis, mais fortes, aqueles que já tinham experiência com batalha. E Deus falou com ele, com Samuel, falou assim: ei, não é a aparência que eu olho. E Davi, ele era rejeitado pela sua família. Davi, ele era rejeitado pelos seus pais, era rejeitado pelos seus irmãos. Júlia, por que Davi, ele era rejeitado? Davi, ele era fruto de outro casamento. Então os irmãos tinham como que Davi não era irmão deles. Então Davi, ele já tinha essa rejeição pela sua própria família. Então Davi, ele era deixado de lado. Pode ser que você seja rejeitado pela sua família.
Talvez aqueles que estão à sua volta te olhem estranho. Talvez aqueles que estão perto de você te julguem. Talvez você se acha como que você não vai ser escolhido. Mas tem um Deus lá em cima que Ele olhou para você e fala: ei filho, ei filha, eu escolhi vocês. Ei filho, ei filha, eu não rejeito vocês. Vocês são meus escolhidos. Pode ser que a sua família te rejeitou. Pode ser que os seus amigos te rejeitaram. Mas eu não te rejeito, pois você é escolhido. Ninguém dava nada para Davi. A sua própria casa não dava nada para Davi. Mas Davi, ele tinha um Deus que dava tudo para ele. Talvez Davi, quem olhasse para ele, não desse nada. Mas ele tinha um Deus que era tudo. Ele não poderia ser nada, mas ele tinha um Deus que era tudo. Vamos voltar um pouco mais no capítulo 16, que vai falar sobre quando Davi, ele é ungido por Samuel. Fala comigo, ungido. Davi, ele ficava no pasto, pastoreando as ovelhas, cuidando das ovelhas. Então Samuel chegou e fala com Jessé: chame os seus filhos, pois Deus me falou que tem um filho seu, que ele vai ser ungido ao próximo rei. E Davi, ele ficava lá no pasto, ele cuidava das ovelhas, ele estava pastoreando, ele estava fazendo o seu serviço. Tão jovem, tão novo e já trabalhando. Ele era um jovem compromissado. Nós vemos que Davi, ele era um jovem diferente. Ele poderia estar fazendo muitas outras coisas. Talvez ele poderia estar falando assim: eu não quero fazer esse serviço. Mas Deus, ele via em Davi um coração diferente. Deus, ele via em Davi um coração que estava disposto a servir. Deus via em Davi um coração que era maduro, um coração comprometido. E Deus fala: ei, é este que eu escolho. Então Davi, ele chega na presença de Samuel. E Samuel, ele chega, não unge Davi ali naquele pasto, no meio ali das ovelhas. Não unge Davi naquele momento. Por quê? Porque ali era um lugar de vergonha. Talvez muitos poderiam olhar e falar assim: aquilo é um lugar de vergonha. Samuel chama Davi para dentro da sua casa. Samuel chama Davi para frente dos seus parentes, da sua família, e fala: eu vou te ungir aqui. E aí Samuel unge Davi, e Davi, ele é reconhecido com glória, com honra, a partir daquela presença da sua família. Por quê? Porque ele não foi levantado num lugar de vergonha, mas ele foi levantado num lugar de honra e glória. Ele foi reconhecido por aqueles que o envergonhavam, talvez com aqueles que o rejeitavam, que olhava estranho. Levanta sua mão para receber, porque Deus, ele vai te levantar no meio daqueles que te rejeitavam. Deus, ele vai te levantar e vai te honrar no meio daqueles que talvez te olhavam estranho, por meio daqueles que te apontavam. E Deus, ele fala: eu estou te levantando nessa noite, porque eu vou honrar a vida de vocês. Eu vou levantar vocês para um novo tempo. Eu vou levantar vocês para uma nova nação, para uma nova geração, e vou fazer acontecer aquilo que eu tenho para derramar no nome de Jesus. Glória a Deus. Se alguém puder pegar um pouco de água para mim, por favor. Então Davi, ele era rejeitado, mas ele foi honrado na frente daqueles que o olhavam diferente, que olhavam torto. Quantas vezes nós, por alguns momentos, estamos de lado e pessoas nos olham com olhares críticos, nos rejeitam, nos apontam pela nossa aparência, por talvez de um fruto que nós viemos e nós não temos culpa. Mas Deus, ele fala no meio disso tudo, ele fala: eu vou te levantar, eu vou te honrar, e eu vou fazer aquilo que ninguém fez, eu vou fazer aquilo que ninguém nunca viu. Davi, ele estava diante da presença de Deus, totalmente disposto. Ele estava diante da presença de Deus, totalmente disposto para receber aquilo que ele tinha. Então Davi, ele foi honrado, Davi, ele foi levantado, e a partir deste momento começa um novo ciclo sobre a vida de Davi. Deus, ele não vai fazer nada primeiro do lado de fora, sem que antes trabalhe no nosso interior. Davi, ele poderia ser levantado, talvez com uma honra, não somente no meio da sua família, mas ele poderia ser levantado no meio de todo um povo, de toda uma nação. Mas Deus, ele pega e fala assim: ei, primeiro eu vou fazer aqui dentro,
Eu preciso que você mostre essa diferença aqui dentro, porque eu preciso que vocês sejam reconhecidos com diferença, primeiro por aqueles que estão dentro da sua casa. Eu vou te levantar e vou te mostrar quem tu és. Eu vou mostrar aquilo, fazer aquilo que você talvez não se acha nem capaz. Deus, Ele vai trabalhar primeiro no nosso interior, para depois mostrar os nossos frutos. Então Deus, Ele não vai fazer nada primeiro na forma externa, mas Ele vai trabalhar primeiro na nossa forma interna, para depois começar a trabalhar externo. Davi, ele se movia através de uma obediência. Davi, ele honrava o seu pai, mesmo sendo rejeitado, mesmo tendo alguns olhos críticos, ele honrava o seu pai. Davi, ele se movia através de uma obediência. Fala, obediência. Davi não reclamava. Não fala, pelo menos na história, que não conta, que Davi ele reclamou e murmurou. Quando o seu pai, Jessé, falou para Davi, Davi, leve um lanche aos seus irmãos que estão na guerra. Sabe quantos km tinha da casa até a guerra? 24 km. Naquela época, não tinha táxi. Naquela época, não tinha carro. Naquela época, não tinha Uber. Não tinha trem, não existia. E naquela época, talvez existiam os jegues, cavalos. Mas Davi, ele foi caminhando 24 km. 24 km ele foi caminhando. Ele poderia murmurar, ele poderia reclamar, ele poderia muito bem falar assim, eu não quero mais isso. Para quê? Para que eu vou levar um lanche para os meus irmãos que me olham torto, que não reconhecem quem eu sou? E mesmo assim ele honra e ele obedece ao seu pai. E Davi, ele se move através de uma obediência. Ele obedecia, ele andava de acordo com aquilo que a sua autoridade lhe ordenava. Então Davi, durante esse processo da caminhada, Deus ele foi fazendo alguns trabalhar sobre a vida dele. Davi fala que ele não reclamou, ele não murmurou, ele apenas serviu e obedeceu. Serviu e obedeceu. Então durante a caminhada de Davi, ele obedecia a ordem do seu pai e ele estava servindo os seus irmãos. Entende que para ter uma vida com Deus, ter uma vida diante da direção de Deus, nós precisamos estar caminhando, obedecendo a voz de Deus e estar servindo aos nossos irmãos. Sem murmúrio, sem cara feia, sem olhos revirados. A gente precisa aprender a caminhar e a servir. Servir com amor, servir com alegria. Nós temos aqui o legado da Lagoinha servir por algo maior. Aqui algo maior nós estamos servindo nessa noite. Isso é apenas uma frase bonita para nós colocarmos nos nossos status? Ou é um legado para estarmos levando para as nossas vidas? Mas olha o que aconteceu com Davi. Deus ele nos surpreende na caminhada dele. Durante a caminhada de Davi, no meio da caminhada, gerou algumas oportunidades para ele. Durante essa caminhada que Davi estava obedecendo e servindo, aconteceu que veio um leão. E talvez a gente possa falar assim, nossa, é um empecilho. Nossa, as dificuldades vindo. Nossa, os problemas vindo. Veio um leão, mas o que Davi fez? Ele matou esse leão. E um pouco mais à frente, talvez a gente pense, agora vai estar tudo bem. Chega um urso para Davi matar. E este urso, Davi, ele pega e mata também. Ele fala assim, é isso, não vai me impedir de chegar até o propósito que eu estava. E talvez a gente pode ver isso como um empecilho, talvez como um problema, talvez como algo que vai estar vindo para nos paralisar. Mas diante dos olhos de Deus, isso foi apenas uma oportunidade para aquilo que estava a vir ali na frente de Davi. Entende que Davi ele precisava estar caminhando, ele precisava passar por esse processo para chegar ali na frente. Ali na frente ele teria que matar um gigante, só que com qual propriedade ele teria para chegar e falar assim, ei, eu vou combater esse gigante? Com os outros olhando para ele e falar assim, mas você é tão fraco. Você é um jovem menino, você é um jovem garoto, o que você vai fazer? E aí agora ele tem essa propriedade para falar assim, ei, durante essa caminhada, talvez vocês possam olhar para meu exterior, mas eu matei um leão. Durante essa caminhada até chegar aqui, eu matei um urso. E vocês estão com medo de um gigante? Quem é este filisteu perto do meu Deus?
Quem é este filisteu perto do meu Deus? Então isso foi uma oportunidade para trazer para Davi, para aquilo que tinha à sua frente, para aquilo que ele tinha a enfrentar ali mais para frente. Então ninguém acreditou que um jovem garoto, ninguém acreditou que talvez um rapaz novo, sem forças, conseguiria batalhar com um gigante. Ninguém acreditou, mas Davi, ele foi com o que ele tinha nas suas mãos. Davi, ele foi com a força que Deus derramou sobre ele. E ele enfrentou e batalhou sobre esse gigante. Talvez muitas batalhas vão vir sobre as nossas vidas e nós vamos querer desistir. Nós vamos querer recuar. Mas Deus, ele fala assim, seja forte. Continue tentando. Continue tentando. Não pare. Porque isso para você pode ser um problema, mas isso pode ser para Deus, olhos de Deus, é uma oportunidade para aquilo que Deus ele vai fazer na sua vida ali na frente. Vai ser um preparo para a vida de vocês, para que vocês possam estar caminhando com Deus. Então, toda obediência te levará no caminho da promessa. Toda obediência te levará no caminho da promessa. Aos olhos de Davi, aquilo estava sendo apenas mais um desafio, talvez mais uma história para ele contar, mas aquilo aos olhos diante de Deus, Deus estava movimentando toda a geografia para cumprir aquilo que ele foi chamado, aquilo com que Samuel falou assim, ei, eu te ungi. Isso está sendo um preparo para você, um preparo para seu futuro, um preparo para aquilo que eu vou fazer através de você. Então toda obediência te levará ao caminho da promessa. Obedeça servindo. Davi, ele estava obedecendo e servindo, como eu falei. Obedeça ao seu pai. Obedeça à sua mãe. Nós somos jovens, muitas das vezes nós somos cabeça dura. Nós somos cabeça dura. Quem não é tão jovem, mas todos são jovens aqui nessa noite, glória a Deus, talvez já passou por este momento, tem uma cabeça dura. Talvez retrucar o seu pai, retrucar a sua mãe. Falar assim, você não tem nada a ver. Você não sabe o que eu estou passando. Você não me entende. Você não sabe a crise que eu estou passando. Eles sabem porque eles já passaram por este momento. E nós temos essa cabeça dura de talvez revirar a cara, de debater, de falar. E nós reclamamos e murmuramos. Mas nessa noite Deus ele fala, obedeça servindo. Quer um novo tempo com Deus? Comece a obedecer. Caminha e sirva. Caminha e sirva. Sabe o que acontece no meio do caminho enquanto nós servimos? Deus, ele cria oportunidades. Oportunidades. Assim como aconteceu na vida de Davi, que foi criada uma oportunidade enquanto ele caminhava, servindo. Deus, ele criou uma oportunidade para que lá na frente ele estivesse preparado. Então, enquanto você estiver caminhando e servindo, Deus, ele começa a criar oportunidades. Mas não somente oportunidades, porque fala que Davi, quem vencesse Golias, Saul estaria entregando a sua filha. Então Deus ele cria oportunidades e aí Deus ele começa a abrir portas no meio da caminhada enquanto nós caminhamos e servindo. Davi ele não imaginava o que poderia acontecer com ele. Davi não imaginava que a sua história ia mudar a partir daquele momento. Mas ele estava com seu coração disposto a servir. Disposto a servir. Davi ele estava na hora certa e no lugar certo. Fala comigo, hora certa e lugar certo. Como nós sabemos se nós estamos na hora certa e no lugar certo? Obedecendo a voz de Deus. Davi, ele estava no lugar certo, mas Davi, ele era alguém improvável. Davi, ele era alguém improvável, mas ele estava no lugar certo. Sabe que Deus, ele fala nessa noite? Ei, eu vou levantar você que talvez seja um improvável, a te colocar no lugar certo. E deste improvável, eu vou te fazer imparável para as promessas que eu tenho sobre a sua vida. Então, neste momento, você se vê como alguém improvável, mas eu não consigo, é impossível. Deus, ele fala, eu te levanto a ser alguém improvável, a ser alguém imparável. Eu vou te colocar no lugar certo, na hora certa, e vou derramar a minha presença. Eu vou derramar a minha presença e eu vou tornar vocês imparável. Imparável. Entende quando é como se nós estivéssemos com aquele gás? Nada mais pode me parar. Porque Deus está comigo, nada mais pode me parar.
Eu vou vencer gigantes. Eu vou derrubar leões, vou derrubar ursos. O mar vai se abrir na minha frente, porque agora eu me tornei imparável, porque Deus está comigo. Talvez as pessoas te olhem como alguém improvável. Talvez pessoas te olhem com um olhar te rejeitando, te criticando. Mas Deus, Ele fala: eu escolhi cada um de vocês. Eu escolhi cada um de vocês a estar aonde estão neste momento. Vocês não estão no lugar errado. Vocês não estão vivendo no momento errado da sua vida. Eu sei que às vezes entra uma crise em nós, que nós pensamos: eu estou vivendo o momento errado da minha vida. Todos estão vivendo o melhor momento, mas parece que nunca chega o meu momento. Deus, Ele fala: você está no lugar certo e na hora certa. Eu estou apenas te preparando a te levar aonde eu quero estar, aonde eu quero que você esteja. Vocês vão ser imparáveis. Imparáveis, nada pode paralisar vocês, nada pode atropelar vocês, nada pode derrubar vocês, porque o maior está com cada um de vocês. Então Davi, ele estava no lugar certo e na hora certa, mas isso foi através de uma obediência. Obediência. Davi, ele precisou se mover através da obediência. Nós precisamos nos mover através da obediência. Nós precisamos estar nos movendo através de uma palavra que foi liberada sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar nos movendo diante daquilo que Deus, Ele já entregou sobre as nossas mãos. Nós precisamos estar nos movendo de acordo com as ferramentas que estão sobre as nossas mãos. Então Davi, ele obedeceu e ele serviu. E ele esteve no lugar certo e na hora certa. Tem uma frase clichê que todo mundo fala, que o de repente de Deus acontece em dias comuns. Davi, ele estava pastoreando as suas ovelhas quando ele foi ungido a rei. Davi, ele estava indo servir aos seus irmãos quando ele venceu um gigante. Uau! Uau! Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias enquanto nós estivermos trabalhando e servindo, trabalhando e servindo, trabalhando e servindo. Por isso, nunca pare de servir, nunca pare de obedecer, nunca pare de estar em outros lugares, de caminhar por outros caminhos. Davi não imaginava que daquele dia em diante se iniciaria um novo tempo sobre a vida dele. Então ele se moveu diante da sua obediência. Para chegar no caminho da promessa, nós precisamos nos mover no físico. Júlia, como assim? Para chegar no caminho da promessa, nós precisamos estar nos posicionando no físico. Por quê? Porque no momento que nós nos levantamos e nós nos posicionamos e falamos agora: chega, chega, não vou mais procrastinar, chega, não vou mais ficar paralisado, chega, não vou mais reclamar, não vou mais murmurar. Agora se levanta um novo exército de Cristo, se levanta um filho, uma filha de Deus disposto a fazer aquilo que Ele tem. No momento que você faz isso, meu irmão, o mundo espiritual começa a se movimentar de acordo com os seus passos. No momento que você se posiciona como um filho de Deus, o mundo espiritual começa a se movimentar. E é muito engraçado, porque quando nós nos posicionamos, apenas um posicionamento que nós tomamos, Deus, ele começa a mover céus e terra. E ali nós começamos uma batalha no mundo espiritual. Porque neste momento o inimigo, ele se enfurece e ele quer acabar conosco. Ele quer de todas as formas nos paralisar. Ele quer fazer de todas as formas nos derrubar, nos fazer entender que nós não somos capazes, que nós não somos escolhidos, que nós não fomos chamados. Mas Deus, ele fala: ei, você se posicionou. No momento que você se posicionou, se levantou, não está mais caído, começa a marchar, é o momento que eu começo a movimentar céus e terra, para fazer aquilo que eu tenho para a vida de vocês, para cumprir agora o novo chamado que eu tenho para a vida de vocês, para começar a movimentar toda a geografia, para começar a mudar todo o laudo médico, para começar a movimentar toda a nação, para começar a ativar um fogo do Espírito Santo sobre essa geração. Tudo através de um posicionamento. Agora imagina, se nós não nos posicionamos diante disso, diante de uma palavra, e nós ficamos eternamente sentados, murmurando, chorando, reclamando, o que vai acontecer?
E as vidas que estão esperando o nosso posicionamento. O que vai acontecer? Se nós ficarmos eternamente só reclamando, enquanto Deus ele fala, é só se levantar, é só obedecer, é só continuar servindo. Deus, mas o que eu faço é tão xoxo. Deus, mas o que eu faço não é tão uau. As pessoas não vê. Não queira olhos humanos, queira apenas os olhos de Deus. Porque enquanto ninguém estiver vendo você ali, Deus ele está vendo. E Ele vai te levantar. E Ele vai fazer algo que Ele nunca fez. Entenda que você precisa apenas dos olhos de Deus. Vocês precisam apenas de Deus. Davi, ele tinha apenas um estilingue e 5 pedras. E ali ele derrubou o gigante. E ali ele derrubou o gigante. Então comece a se movimentar diante de uma palavra que Deus ele entregou para vocês. Comece a se movimentar diante da obediência de Deus. Comece a se movimentar de acordo com as ferramentas que Ele te entregou. Que assim você vai chegar na direção que Ele tem sobre a sua vida. Faça o que está sobre as suas mãos. Olhe sobre as suas mãos. Todo mundo, olhe sobre as mãos. O que você vê? Neste momento nada. Mas com os seus olhos espirituais, o que tem nas suas mãos? O que você está carregando? Neste momento comece a imaginar. O que está nas suas mãos? Qual que foi o instrumento? Qual que foi a ferramenta que Deus ele te deu? O que você está fazendo com essa ferramenta? Está na hora de você começar a movimentar. Está na hora de você começar a utilizá-la. Está na hora de você parar de reparar na ferramenta que está na mão do colega que está do seu lado. E você olhar para aquilo que está nas suas mãos. Júlia, o que está nas minhas mãos parece ser tão pequeno. Não é pequeno. Tudo vai depender. Não importa o que tem nas suas mãos. Importa nas mãos de quem está. Não importa o que está sobre as nossas mãos. Importa na mão de quem está. E quem está disposto a realizar. Quem está disposto a se posicionar. Quem está disposto a usar essas ferramentas. Pode ter um papel. Ou pode ter um copo de água nas minhas mãos. Vai eu saber o que eu vou fazer com esse papel e com essa água. Se nós não soubermos usar as ferramentas que Deus nos entregou, nada vale, ela vai ficar ali nas nossas mãos paradas. E pode outra pessoa que está do nosso lado ter as mesmas ferramentas e saber utilizar. Hoje, eu não sei tocar um violão. Se eu pegar aqui, eu não sei dominar um violão. Mas quem toca sabe, vai conseguir dominar. O que eu tenho para dominar? O que eu sei dominar? Eu sei dominar o teclado. Então isso eu consigo ter propriedade para entender e para conseguir fazer, conseguir realizar aquilo que Deus tem. Mas o violão eu não sei. Então o que adianta eu querer olhar para aquilo que a outra pessoa tem, sendo que eu não sei realizar, não sei dominar aquilo que a pessoa tem. Olhe para aquilo que está nas suas mãos. Comece a mover aquilo que está sobre as suas mãos. Não se compare com quem está do seu lado. Não se compare com quem você fala assim, nossa, mas tal pessoa está acima de mim. Não se compare. A maior artimanha do inimigo é a comparação. Porque a comparação vai nos fazer ficar olhando, reclamando, murmurando e perdendo a nossa fé. Porque se nós tivéssemos o entendimento de quem é Deus e do que Ele faz, nós não estaríamos preocupados com o que tem nas nossas mãos. Porque sabemos que independente do que está nas suas mãos, nós iremos fazer acontecer. Nós precisamos fazer acontecer com aquilo que está nas nossas mãos. Davi, ele carregava apenas uma funda, apenas um estilingue e carregou 5 pedras à beira do rio. O que isso pode fazer? Talvez as minhas mãos não conseguem fazer nada, mas nas mãos de Davi, ele dominava aquilo. Ele tinha o domínio sobre aquilo. Tentaram colocar sobre Davi uma armadura. Saul chegou a Davi e falou assim, toma, coloca a minha armadura sobre você. E Davi, ele começava a caminhar, e eu imagino que aquilo traria um piso. Ele começava a caminhar devagar, e ele falou assim, chega, tira isso daqui, porque isso aqui não me serve. Aquilo não era preparado para Davi, estava pesado, estava desproporcional ao seu tamanho. Entenda que o que Deus ele te entregou é único para você. O que você tentar encaixar o que é dos outros na sua vida, não vai caber. Vai ficar largo, vai ficar pesado, vai ficar algo que vai te sufocar.
Então comece a entender, para de olhar para aquilo que está do lado do seu amigo, do seu colega, talvez a quem está na sua frente, e comece a olhar com aquilo que Deus ele te entregou na sua vida. Davi ele tinha apenas uma funda e apenas 5 pedras, e apenas com uma já bastava. Ele derrubou o gigante. Talvez você pense que o que está na sua mão não tem valor. Você pense talvez que o que está na sua mão é pequeno. Talvez o que está nas suas mãos, você fala assim, não tem tanta importância. Isso não vai me fazer livrar da situação. Aprenda a usar a ferramenta que Deus ele te entregou. Porque Deus ele te entregou uma ferramenta. Deus ele te entregou uma estratégia para essa ferramenta. E Deus ele te entregou uma palavra para essa ferramenta. Basta você começar a se posicionar diante dessa palavra. Davi, ele derrotou o gigante com apenas uma pedra. Moisés abriu o mar apenas com um cajado. Jesus fez multiplicar pães e peixes para uma multidão de 5.000 homens, e ele tinha apenas 5 pães e 2 peixes. Ei, Sansão, ele conseguiu derrubar uma nação de filisteu com apenas uma queixada de jumento. Talvez você fale assim, isso não tem importância, isso não tem valor, eu não consigo utilizar isso. Se todos esses homens conseguiram utilizar tudo isso que aos nossos olhos humanos não tem importância, o que eu vou fazer com 5 pães e 2 peixes para uma multidão de 5.000 homens, com mais de 5.000 homens? O que eu vou fazer com um estilingue e uma pedra diante de um gigante que está armado, está com espada, está com armaduras, está com colete, tudo? O que eu vou fazer diante de um mar que está fechado e eu só tenho um cajado? Entende que é você somente confiar em Deus e agir de acordo com a obediência. Deus falou com Moisés, levante o cajado. Ele levantou e o mar se abriu. Deus ele falou com Davi, ei, apenas usa o que você tem. E ele derrubou aquele gigante, meu Deus do céu. A palavra fugiu, glória a Deus. E Deus ele pegou e falou assim, Jesus ele apenas agradeceu ao Pai com o que ele tinha. E aquilo se multiplicou. Deus ele fez acontecer. Ele realizou no meio de todos aqueles. Então não pense que o que tem nas suas mãos é pequeno, é pouco, porque Deus ele vai usar com o que está nas suas mãos. Não importa o que seja. Não importa se é algo grande, se é algo pequeno. Deus ele vai te usar através das ferramentas que ele já depositou sobre você. Quando há posicionamento, há movimento. Lembra que eu falei? Quando nós nos posicionamos no mundo físico, o mundo espiritual começa a se movimentar. Nós precisamos nos erguer como filhos e filhas de Deus nessa noite. Nós precisamos nos levantar como a geração eleita de Deus. Sabe por quê? Porque a terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. A terra espera ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. E o que nós estamos fazendo? Como nós temos nos posicionado? Como nós temos nos movimentado de acordo com a palavra de Deus? Sabe o que acontece? Às vezes nós recebemos uma palavra de Deus. Ei, você vai ser pastor, você vai ser pastora. E nós ficamos parados. Quando eu falo que é para nós nos posicionarmos diante de uma palavra que Deus nos entregou, eu vou buscar recursos para me aperfeiçoar naquilo que Deus ele já me entregou. Deus falou que eu vou ser pastor, que eu vou ser pastora, então vamos buscar uma teologia aí. Então vamos buscar um estudo bíblico, vamos entender sobre o que é a Bíblia, vamos fazer um jejum, vamos entender, sabe, sobre como ele lidar com as pessoas. Ei, Deus falou que eu vou ser um missionário, tá? Eu fico aqui só choramingando nos cantos. Nossa Deus, eu não tenho recursos. Nossa Deus, eu não consigo viajar. Como eu vou fazer missões sobre o mundo? Vai atrás de um passaporte, vai atrás de um visto, comece a pesquisar e comece a pedir uma direção de Deus para onde Ele vai te levar. Comece a falar para Deus, Deus me mostra, Deus me direciona, Deus me ensina. Não, Deus falou que eu vou ser um ministro de louvor. Mas você não procura nenhuma aula de canto, irmão, porque às vezes é de complicado. A gente precisa assim, nos movimentar e aperfeiçoar aquilo que Deus ele já nos entregou. Nós já temos uma palavra, nós já temos uma direção, nós já temos estratégias e nós já temos as ferramentas. Basta agora a gente começar a utilizar a cada uma delas. Sabe o que acontece? Às vezes a gente tem medo.
tem medo. Deus, Ele nos entrega a palavra, ficamos ansiosos por aquela palavra e nós temos medo. Vem dúvidas, vem questionamentos, vem inseguranças. Mas Deus, Ele diz, não temas porque eu estou contigo. Mas Deus, e se o mar não se abrir? Não temas porque eu estou contigo. Deus, e se aquela nação, aquela multidão vir até mim e eu não aguentar? Não temas, eu estou contigo. Deus, e se eu não conseguir alimentar uma multidão? Não temas, eu estou contigo. Deus, e se eu não conseguir passar por essa crise? Não temas, eu estou contigo. Não temas, eu estou contigo. Não há nada maior do que o seu Deus. Não há nada maior do que o meu Deus. Não há batalha maior que possa vencê-lo. Entenda, Deus, Ele está contigo. Ele está contigo. Ele fala nessa noite, se for preciso, eu abro o mar. Se for preciso, eu movo montanhas. Se for preciso, eu fecho boca de leões. Se for preciso, eu faço com que a lenha, a fornalha não queime você. Entenda, Ele se movimenta porque Ele te ama, Ele te escolheu, Ele te desejou, Ele cuida de cada um de vocês. Lá em 1 Pedro 5,7 fala, lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Porque Ele cuida de vocês. Ele cuida de mim, Ele cuida de vocês, Ele cuida de cada sonho, de cada um de vocês. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Ele é aquele que abre porta, mas Ele é aquele que fecha a porta também. Ele é aquele que abre o mar, Ele é aquele que muda as circunstâncias, Ele é aquele que mostra um novo laudo médico. Talvez os médicos te desenganaram, mas Deus, Ele fala, eu vou mudar esse laudo. Talvez Deus, Ele é aquele, talvez não, Deus é aquele que muda a geografia só por sua causa. Ele muda situações só por sua causa. Deus, essa noite, Ele vai começar a restaurar e construir tudo novo em nossas vidas. Nós precisamos estar dispostos a ouvir a voz dEle. Josué 1:9, para nós estarmos finalizando, fala assim, não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Ele está contigo. Ele está contigo. Ele te deu uma ferramenta. Ele te deu uma palavra. E Ele está te dando uma direção nessa noite. Eu não sei qual que é a ferramenta que Ele te deu. Eu não sei qual que é a palavra que Ele te entregou. Mas Deus, Ele diz, eu te dei ferramentas e te dei uma palavra e eu já estou te dando um direcionamento. Faça acontecer com aquilo que está nas suas mãos. Faça acontecer com o que está nas suas mãos. Eu não quero mais ver uma geração paralisada de medo. Eu não quero ver mais uma geração amedrontosa, com medo do que pode acontecer. Eu quero uma geração confiante no que o Senhor tem, que lança sobre Ele todo medo, toda ansiedade e confia de todo o coração, que sabe que Ele tem a maior, melhor e mais poderoso. E mais poderoso. Se coloquem de pé. Fechem os olhos.